vontade de dizer tudo que eu já fiz, mas a pergunta é o que eu faço. Então eu vou começar dizendo o que eu faço para depois dizer o que eu fiz, das coisas que eu vou lembrando, né? Mas eu faço, ultimamente, eu dou aula de teatro, de cenário e de figurinos e de artes e recicláveis. Mais ou menos esse é o nome. Porque, especificamente as artes e recicláveis, a proposta é criar cenários e figurinos com materiais reciclados. E esse trabalho é com crianças e adolescentes num projeto que eu trabalho, que eu faço parte lá em Belém, do Pará, chamado Recriar. E é para crianças e adolescentes de 2 bairros específicos de lá, Condor e Jurunas, 2 bairros periféricos no centro da cidade, né? Que é como acontecem as coisas em Belém. E também me especializo agora numa área nova para mim, se chama cenografia, algo que durante a minha faculdade passou um pouco batido, ou porque eu não levei a sério, ou porque eu não achava que eu poderia ser levada a sério nessa área. E aí eu fui fazer um curso técnico na UFPA, chamado Técnico em Cenografia. E lá, o que eu faço em teatro é cortar madeira, aprendiz de carpinteiro, desenrolar fio de LED, aprender a fazer ligação elétrica, segurança do trabalho, cair no mezanino, quebrar a coluna. Eu tive um acidente de trabalho no teatro e entre outras milhares de coisas que a gente faz quando a gente está montando um cenário, né? E eu tô no primeiro ano, esse ano agora inicia o segundo ano, que é quando começa a parte do curso que é mais de concepção. Eu vou começar a conceber cenários, criar, imaginar e planejar a execução dele. E dentre várias coisas que eu posso fazer nas minhas horas vagas, eu também, sei lá, jogo RPG, que eu acredito que eu contribuo muito ali no universo que é totalmente diferente do universo do teatro, mas com o pouco de experiência que eu tenho, eu consigo contribuir ali para aquele núcleo, para tornar o jogo mais seguro para todo mundo, mais disponível, mais disposto, mais aberto. Sim, então eu posso dizer que eu também jogo RPG. E é isso. E eu já vivi muito tempo trabalhando no teatro de grupo, junto com o liquidificador. E aí lá o que eu mais gostava de fazer era juntar o pessoal e bolar roteiros e dramaturgias. E também interpretar. Adoro interpretar. Acho que foi, né? Acho que eu falei o que eu faço. Ei, sem querer ofender ninguém, quando a gente conta histórias. O que eu quero dizer com isso? No momento que a gente começa a contar a história, a gente começa a interpretar os papéis, a gente começa a conceber os espaços, a gente começa a fisgar a atenção das pessoas e a gente começa a significar algo com aquilo ali, mesmo que seja significando nada. Mesmo que seja sem intenção ou não. É porque assim, logo quando comecei a fazer teatro, eu comecei a fazer teatro fora do teatro.
E, tipo assim, na rua, mas não fazendo teatro de rua, mas saindo com os colegas vestido de palhaço pra simplesmente interagir com as pessoas ou não, ou interagir com o espaço, ou interagir com os alimentos, não sei. Mas simplesmente para viver fora de casa ou fora da própria cabeça alguma história diferente do que a comum, a cotidiana, de simplesmente ir para os espaços para fazer o que eles esperam da gente. E ali é onde eu fui entendendo esse quando. E também agora, andando mais pro tempo, vindo agora pra 2018, foi quando, por exemplo, comecei a jogar RPG. E que eu fico em volta de uma mesa com 8 pessoas. E às vezes tem jogos que todo mundo é narrador, mas tem jogos que uma pessoa narra, outras pessoas interpretam papéis. E às vezes você levanta e interpreta o clímax daquilo ali. E aí a gente termina aquele jogo, termina aquele plot daquele dia. E todo mundo vai pra casa com um sentimento de teatro, de história vivida, de história compartilhada. Então, o quando ele tá pra mim completamente embrenhado no momento em que a narrativa consegue acontecer. E também às vezes inicia com alguns starts assim, tipo com uma claquete, com 3 sinais no teatro, com 3 sinais sonoros, 3 sinais de luzes, com ação. Mas é muito pouco isso também. É muito pouco. Acho que ele inicia quando a gente decide que a brincadeira pode rolar, assim. Talvez quando eu entro na sala de aula e determino a brincadeira e digo, você é a mãe, no caso você é a mãe é o pique-pega, no caso você é o pega. Ali começou o teatro. Quero terminar assim, bem? Bem, escolha hiper egocêntrica, né? Uma oportunidade de falar de mim. Vamos lá. Eu cresci, minha primeira infância, tendo a oportunidade de praticar dança. Balé, jazz, como é que era o outro nome? Street dance. Isso. Mas nunca me destaquei. Talvez por não encontrar um corpo padrão ali, não possuir. Não me identificar extremamente com a feminilidade que estava sendo vendida pra mim também. E imposta, né, também. Fazia assim com uma falta de vontade ou com uma vontade de ser estrela que eu não conseguia pela falta de afinidade, né? Mas gostava muito do street, da dança de street, esqueci como é que é o nome. Não era o que chamam hoje. E aí, tive experiência de palco, sim. Ia lá fazer as apresentações, mas sempre lá atrás. E depois, com muita falta de orgulho, assim, não me sentia a pessoa mais feliz do mundo fazendo aquilo. Mas pronto, reprimi aquilo, parei durante um tempo. E sempre uma criança reprimida, mais uma vez por não me identificar naquela feminidade ali, também não ter uma educação racial
adequada, que me fizesse amar o meu cabelo crespo, o tom da minha pele, que dentre várias pessoas desse país, estou até muito bem, deste mundo, né, no caso. Mas enfim, não gostava de mim, logo não gostava de me mostrar, não gostava de aparecer, não gostava de... Queria ter amigos, mas não tinha muita, sei lá, facilidade. Enfim, mãe não sabia muito o que fazer, pai também não sabia muito o que fazer, tinha um plano de saúde, eles me incluíram lá num programa de psicoterapia para eu poder me abrir um pouco mais. E também eu gaguejava muito, assim, então foi também uma forma que eu aprendi ali a falar sem precisar falar, porque eu gaguejava e eu achava que eu não precisava falar ou eu não podia falar, então eu acabava ficando mais pra dentro ainda, assim. E aí nesse processo de psicoterapia para parar de gaguejar, foram tantas tentativas horrorosas, porque também passa tantos profissionais horrorosos na nossa experiência aí. Enfim, um dia apareceu um ser iluminado que disse assim, você poderia buscar algum tipo de tratamento em grupo. Não sei. Você já pensou em fazer teatro? Aí eu nunca tinha pensado. Mas eu me imaginei ali, talvez eu tivesse visto nas Chiquititas, ou na Pérola de Ouro, sei lá, qualquer novelinha, alguma ceninha de alguém fazendo teatrinho. E eu tinha assistido uma peça também quando criança, chamada A História do Balão Vermelho, do Celeiro das Antas, que também tinha me marcado muito. Mas isso já fazia ali quase uns 8 anos, assim. Vi bem pequenininho mesmo. E aí, eu pensei, quem sabe? Vai que eu encontro um grupo de pessoas muito descoladas e legais e aí tudo começa a acontecer. E aí foi o que aconteceu. Eu encontrei um grupo de pessoas descoladas e legais. Mentira, antes disso eu encontrei uma escola que tinha um grupo de teatro. E aí eu entrei nessa escola. A escola tava já quase falindo, mas tinha esse grupo. É o que fez tudo valer a pena. E aí depois disso eu conheci a Fernanda Alpino, o Fernando Carvalho, pessoas que estão na minha vida até hoje, inclusive está bem aqui, né, na minha frente. E também, depois, quando eu estava saindo da escola e que eu meio que não ia seguir teatro, o Fernando me ajudou a me puxar, assim, porque eu disse que ia fazer geografia, porque ia ser bem melhor, e aí rolou pera lá, não, tente, pelo menos tente. E aí eu, tá bom, vamos tentar. E aí, tô tentando até hoje.